o multiverso. Alguns fios são quase paralelos e vão ter interseções inevitáveis, e outros fios são extremamente divergentes. Mas resumindo, é uma zona, uma cagada, uma tremenda cagada. Imagine que tudo o que você conhece seja apenas uma fatia de uma realidade maior, não uma metáfora, uma proposta séria em física e cosmologia. O nome é multiverso. Para entender de onde isso surge, precisamos revisar o que a ciência realmente descobriu sobre a origem e a evolução do nosso cosmos. Ideias parecidas aparecem em obras populares como o conceito de linhas alternativas em Dark, a rede de realidades ramificadas da Marvel e até jogos como BioShock Infinite, onde múltiplas versões de uma mesma cidade coexistem seguindo pequenas diferenças de escolha. A diferença é que, aqui, não falamos de ficção, mas de consequências matemáticas. Essas histórias apelam ao que já intuíamos, que o mundo pode não ser singular, que pequenas decisões podem levar a desfechos totalmente distintos, que versões de nós mesmos podem existir em lugares que nunca veremos. A arte apenas traduziu anos antes o que a física começaria a estruturar. E quando olhamos para Loki, vemos a autoridade de variância temporal tentando podar linhas que se desdobram como galhos indomáveis, uma imagem popular que aproxima o público da ideia de ramificações causais. Today, the universe is expanding. And that means that everything in the universe, all the galaxies, the clusters of galaxies, the dark matter around and inside those galaxies and clusters of galaxies, the radiation in the universe, everything is getting further and further away from everything else. It's getting more dilute with time. And if we wind the clock back, that means in the past, everything was closer together, everything was hotter, everything was denser. And as this happens, the universe at earlier times behaves in different ways. So today there are galaxies and clusters of galaxies, but far enough into the past, there weren't any galaxies at all. They hadn't formed yet. And at even earlier times, even atoms or even neutral atoms hadn't formed, so we had nuclei of atoms and electrons flying around independently of one another at very high temperatures. Para explicar isso, físicos propuseram um período muito rápido de expansão logo no início, chamado inflação cosmológica. A inflação segue como o melhor mecanismo para explicar a uniformidade em larga escala e as pequenas rugosidades que semearam galáxias. A noção de um início extremamente rápido pode ser comparada a aberturas cinematográficas em que o mundo se ergue em segundos diante dos olhos do público, como em sequências de montagem de universos em animações de heróis. Em Everything Everywhere All at Once, a multiplicidade explode em direções que parecem incoerentes à primeira vista, mas que se tornam compreensíveis quando lembramos que flutuações iniciais, ainda que pequenas, podem semear estruturas gigantescas. Em alguns modelos, a inflação não termina de uma vez em todo o espaço. Ela cessa em regiões, enquanto outras continuam inflando. Essas regiões onde a inflação termina formam bolhas. Cada bolha evolui como um universo com seu próprio céu, suas próprias galáxias, sua própria história cósmica. What may be more interesting is the other direction in dimensionality. What about the fourth dimension? Now, to approach that, let's consider a cube. We can imagine a cube in the following way. You take a line segment and move it at right angles to itself in equal length. That makes a square. Move that square in equal length at right angles to itself, and you have a cube. Now, this cube, we understand, casts a shadow. And that shadow we recognize. It's, ordinarily drawn in third grade classrooms as two squares with their vertices connect. Now, if we look at the shadow of a three-dimensional object in two dimensions, we see that, in this case, not all the lines appear equal. Not all the angles are right angles. The three-dimensional object has not been perfectly represented in its projection in two dimensions, but that's part of the cost of losing a dimension in the projection. Now, let's take this three-dimensional cube and project it, carry it through a fourth physical dimension. Not that way, not that way, not that way, but
at right angles to those three directions. I can't show you what direction that is, but imagine that there is a fourth physical dimension. In that case, we would generate a four-dimensional hypercube, which is also called a tesseract. I cannot show you a tesseract because I and you are trapped in three dimensions. But what I can show you is the shadow in three dimensions of a four-dimensional hypercube or tesseract. This is it. And you can see it's two nested cubes, all the vertices connected by lines. And now the real tesseract in four dimensions would have all the lines of equal length and all the angles right angles. That's not what we see here, but that's the penalty of projection. E aqui surge um detalhe especialmente perturbador. Se a mecânica quântica permite múltiplos resultados coexistindo, e se o universo inteiro é um sistema quântico, então o universo pode se ramificar continuamente, sem necessidade de colapso, sem necessidade de escolha, apenas divergência. Esse desconforto encontra expressão em Dark quando personagens tentam desfazer laços que já se bifurcaram. Em Rick and Morty, a troca de realidade sublinha que cada solução segue seu caminho sem retorno simples. Em Everything, Everywhere, All at Once, a personagem precisa conviver com versões de si mesma, como se a matemática tivesse insistido em todas as possibilidades ao mesmo tempo. A ficção funciona como espelho do argumento. Não oferece prova, oferece forma. So think about this electron. You say that it could be either spin up or spin down. It's a combination of both. That's its wave function. You measure it, you only ever see spin up or spin down. So Copenhagen says that's because the wave function suddenly changed, snapped into place when you observed it. What you're missing is two things. Number one, you're a quantum system. You're obeying the rules of quantum mechanics. You're made of atoms and electrons and so forth. You have a wave function too. So you're secretly treating yourself as a classical thing when you make that measurement, but you really should be treating yourself quantum mechanically, right? That's one thing. And the other thing is something that Einstein invented, namely called entanglement. When quantum mechanics says there's a wave function for a system, it doesn't say there's a separate wave function for every particle, right? It says that there's only one wave function for the whole universe. There's a version of you that saw the electron spinning clockwise, and there's another version of you that saw it spinning counterclockwise. And that's just taking seriously the prediction of quantum mechanics. It's not adding any extra stuff, any extra worlds, anything like that. É por isso que, mesmo quando filmes como Doctor Strange, séries como Dark e animações como Spider-Verse tomam liberdades narrativas, eles continuam sendo úteis como alfabetos para imaginar hipóteses. Eles mostram como seria viver sob outras constantes, sob outros inícios, sob outros mapas. A física verifica se esses mapas precisam mesmo existir para que o nosso faça sentido. Se o multiverso existe ou não, a pergunta relevante é o que podemos medir, não o que podemos imaginar. Em um mundo de heróis e linhas alternativas, medir decide que histórias permanecem possíveis e que histórias deixam de ser necessárias. E é nesse ponto que a ciência deixa de ser distante, porque se o multiverso for real, então tudo o que você é hoje não é a única possibilidade, é apenas uma dentre tantas. Não é sobre viajar para outro universo, é sobre entender que cada escolha sua é uma fronteira que separa mundos. Você acredita em destino, Neo? Não. Por que não? Porque eu não gosto da ideia de não poder controlar a minha vida.